Psicologia Falada apresenta Tornar-se Pessoa, livro de Carl Rogers. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, deixe seu like e compartilhe. Para uma melhor experiência de imersão, tenha o livro em mãos e ouça este audiolivro em um lugar tranquilo. Boa leitura! Capítulo 3. As características de uma relação de ajuda. Tenho há muito tempo a profunda convicção que alguns diriam ser obsessão em mim de que a relação terapêutica é apenas uma forma da relação interpessoal em geral, e que as mesmas leis regem todas as relações desse tipo. Foi esse o tema que escolhi tratar quando me convidaram a fazer uma comunicação no Congresso da American Personnel and Guidance Association, de Saint Louis, em 1958. Este artigo torna patente a dicotomia existente entre o objetivo e o subjetivo, conceito que teve um papel extremamente importante ao longo dos meus últimos anos de experiências. Encontrei muitas dificuldades em elaborar uma exposição completamente objetiva ou completamente subjetiva. Agrada-me justapor estes dois universos, mesmo que não consiga reconciliá-los plenamente. Meu interesse pela psicoterapia gerou meu interesse por toda espécie de relação de ajuda. Entendo por esta expressão uma relação na qual pelo menos uma das partes procura promover na outra o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, um melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida. O outro, nesse sentido, pode ser quer um indivíduo, quer um grupo. Em outras palavras, a relação de ajuda pode ser definida como uma situação na qual um dos participantes procura promover numa ou noutra parte, ou em ambas, uma maior apreciação, uma maior expressão e uma utilização mais funcional dos recursos internos latentes do indivíduo. É, no entanto, claro que uma definição desse gênero abrange toda uma série de relações cujo objetivo geral é facilitar o crescimento. Ela inclui, sem sombra de dúvida, as relações da mãe ou do pai com seu filho, ou a relação do médico com o doente. A relação entre o professor e os alunos cai muitas vezes no âmbito dessa definição, embora certos professores não tenham como objetivo facilitar o crescimento. A definição aplica-se à quase totalidade das relações terapeuta-cliente, quer se trate da orientação educacional, da orientação vocacional ou do aconselhamento pessoal. Nesta última extensão do termo, a relação de ajuda compreenderia toda a gama das relações entre o psicoterapeuta e o psicótico hospitalizado, o terapeuta e o indivíduo perturbado ou neurótico, e as relações entre o terapeuta e o número crescente dos chamados indivíduos normais, que se submetem ao tratamento terapêutico com o objetivo de melhorar seu próprio funcionamento ou de acelerar sua maturação pessoal. Todas essas são principalmente relações entre duas pessoas. Não devemos, no entanto, esquecer o elevado número de interações indivíduo-grupo que procuram ser relações de ajuda. Existem administradores que procuram estabelecer com o seu pessoal relações que promovam o crescimento, enquanto outros não se interessam por esse objetivo. É aqui que se insere a interação entre o coordenador da terapia em grupo e o seu grupo. O mesmo acontece na relação entre aquele que aconselha uma comunidade e essa mesma comunidade. A interação entre o consultor industrial e um grupo de diretores assume progressivamente a forma de relação de ajuda. Talvez essa enumeração sirva para provar que uma grande parte das relações nas quais nós e os outros estamos envolvidos entram nessa categoria de interações em que existe o propósito de promover o desenvolvimento e um funcionamento mais maduro e mais adequado. A questão: mas quais são as características dessas relações que de fato ajudam, que de fato facilitam o crescimento? No outro extremo da escala, será possível definir as características que fazem com que certas relações não ajudem, mesmo se nelas está presente um sincero desejo de promover o crescimento e o desenvolvimento. É para responder a essas questões, principalmente a primeira, que gostaria que me acompanhassem nos caminhos que explorei e indicares o ponto em que me encontro nas minhas reflexões sobre esses problemas. As respostas dadas pela investigação. É natural que se comece por perguntar se existe uma investigação experimental que possa nos oferecer uma resposta objetiva a essas questões. Poucos estudos foram feitos neste domínio, até o presente, mas os que se fizeram são animadores e sugestivos. Não me é possível tratar de todos, mas gostaria de enumerar uma amostragem suficientemente ampla dos trabalhos efetuados e expor, de uma maneira breve, alguns dos resultados obtidos. Ao proceder assim,
É necessário simplificar, e estou perfeitamente consciente de não fazer a devida justiça às investigações que vou mencionar, mas talvez isso seja suficiente para que percebam os reais progressos e para excitar a sua curiosidade o bastante para levá-los a examinar esses mesmos estudos, se por acaso ainda não o fizeram. Estudos de atitudes. A maior parte dos estudos realizados são esclarecedores das atitudes da pessoa que ajuda, atitudes que nessa relação favorecem ou, pelo contrário, inibem o crescimento. Vejamos alguns deles. Um estudo cuidadoso das relações pais-filhos foi há alguns anos realizado no Fels Institute por Baldwin e outros. Estudo que encerra interessantes informações. Entre os diferentes agrupamentos de atitudes dos pais para com os filhos, são as atitudes de aceitação democrática, as que parecem melhor favorecer o crescimento. As crianças, quando são tratadas pelos pais com afeto e de igual para igual, revelam um desenvolvimento intelectual acelerado, QI mais elevado, maior originalidade, maior segurança e controle emocional, menor excitabilidade, do que as crianças que provêm de outros tipos de família. Embora o seu desenvolvimento social fosse de início mais lento, tornavam-se frequentemente, quando atingiam a idade escolar, líderes populares, amigáveis e não agressivos. Quando as atitudes dos pais são classificadas como sendo de rejeição ativa, as crianças manifestam um leve retardamento no seu desenvolvimento intelectual, uma utilização relativamente pobre das suas capacidades e uma certa falta de originalidade. Essas crianças são emocionalmente instáveis, rebeldes, agressivas e agitadas. Os filhos de pais que apresentam outras síndromes de atitude tendem a situar-se entre estes dois extremos. Estou certo de que essas conclusões não surpreendem no que se refere ao desenvolvimento infantil. Gostaria, no entanto, de lhe sugerir que elas provavelmente também se aplicam a outras relações, e que o psicoterapeuta, o médico ou o administrador que se mostra caloroso e expressivo, respeitador da própria individualidade e da do outro, que se interessa sem ser possessivo, provavelmente facilita a autorrealização através dessas atitudes, tal como os pais. Voltemos agora nossa atenção para um outro estudo profundo realizado num campo muito diferente. Viteone e Betts, 18, estudaram o sucesso alcançado por jovens médicos internos no seu trabalho com pacientes esquizofrênicos numa enfermaria psiquiátrica. Escolheram para essa investigação os 7 internos que tinham sido claramente de maior ajuda e os 7 cujos pacientes tinham manifestado menor progresso. Cada um dos 2 grupos havia tratado cerca de 50 pacientes. Os investigadores examinaram todas as causas suscetíveis de explicarem que é que o grupo bem-sucedido, era diferente do grupo B. E encontraram diversas diferenças significativas. Os médicos do grupo tendiam a ver o esquizofrênico em termos da significação pessoal que determinados comportamentos tinham para o doente, de preferência a vê-lo como um caso clínico ou um diagnóstico descritivo. Além disso, seu trabalho estava orientado para a personalidade do paciente, mais do que para a atenuação dos sintomas ou para a cura da doença. Ficou assim estabelecido que, na sua interação cotidiana, os médicos do grupo tinham recorrido sobretudo a uma participação pessoal ativa, uma relação de pessoa a pessoa. Tinham feito menos uso de processos que se poderiam classificar como passivos e permissivos. Fizeram ainda menos uso de processos tais como a interpretação, a instrução ou os conselhos ou ainda outros, orientados para os cuidados materiais em relação ao doente. Por último, ter-se-iam mostrado muito mais aptos do que os médicos do grupo B em conseguir estabelecer com o doente uma relação que permitisse a este confiar no seu médico. Os autores, no entanto, sublinham prudentemente que essas conclusões só se aplicam ao tratamento dos esquizofrênicos, afirmação da qual estou inclinado a discordar. Desconfio que semelhantes observações poderão ser feitas num estudo de investigação sobre a maioria dos tipos de relações de ajuda. Um outro estudo interessante focaliza a maneira como a pessoa que recebe a ajuda apreende a relação. Heine, 11, estudou indivíduos que haviam recebido ajuda psicoterapêutica de psicanalistas, de terapeutas centrados no cliente e de adlerianos. Fosse qual fosse a forma da terapia, esses clientes verificaram em si mesmos análogas transformações. Mas o que aqui nos interessa de modo particular é a sua captação da relação com os terapeutas. Quando se lhes perguntava a que eram devidas essas transformações, davam diferentes explicações que dependiam da orientação do terapeuta, mas o mais significativo era que todos estavam de acordo sobre os principais fatores que tinham achado benéficos.
Indicavam que os seguintes elementos atitudinais na relação com o terapeuta eram responsáveis pelas modificações neles verificadas: a confiança que tinham sentido no seu terapeuta, o fato de terem sido compreendidos por ele, o sentimento de independência que tiveram ao fazer opções e tomar decisões. O procedimento do terapeuta que consideravam de maior ajuda era o de este clarificar e exprimir abertamente o que o paciente abordará vagamente e com hesitação. Por outro lado, esses pacientes estavam amplamente de acordo, fosse qual fosse a orientação do seu terapeuta, sobre os elementos desfavoráveis na relação. A falta de interesse, uma atitude distante que afastava, ou ainda uma simpatia excessiva, eram fatores tidos como desfavoráveis. Quanto aos procedimentos, consideravam desfavoráveis aqueles em que o terapeuta dava conselhos diretos e precisos ou em que concedia uma grande importância ao passado em vez de enfrentar os problemas atuais. Os conselhos dados como simples sugestões eram captados como pertencentes a uma zona intermediária, não eram nem completamente de ajuda, nem eram de todo inúteis. Fiedler, num estudo frequentemente citado, 7, observa que os terapeutas experientes, de diferentes orientações, sustentavam relações similares com seus clientes. São bem menos conhecidos os fatores que caracterizam essas relações e que as diferenciam das que estabelecem terapeutas menos experientes. Esses fatores são: uma capacidade para compreender o que o cliente pretende significar e os seus sentimentos, uma receptividade sensível do cliente, um interesse caloroso, sem uma excessiva implicação emocional. Um estudo de Kim, 14, focaliza claramente o que se deve entender por compreensão das significações e dos sentimentos do paciente. O que há de surpreendente no seu trabalho é que ele nos mostra que a compreensão das intenções significativas do cliente é essencialmente uma atitude de desejo de compreender. Que ofereceu aos seus peritos apenas gravações de frases pronunciadas por terapeutas durante entrevistas. Os avaliadores não tinham qualquer conhecimento daquilo a que o terapeuta respondia, nem da reação do cliente às suas respostas. Mesmo assim, viu-se que era possível julgar o grau de compreensão por meio dessas gravações com tanta segurança como se estivessem ouvindo a resposta no seu contexto. Esse fato mostra conclusivamente que é a atitude de querer compreender que é comunicada. Quanto à qualidade afetiva da relação, Seema, 16, conclui que o bom resultado em psicoterapia está intimamente ligado à simpatia e ao respeito crescente que se estabelecem entre cliente e terapeuta. Um interessante estudo de Dietz, 4, indica como é delicada essa relação. Utilizando um método fisiológico, o reflexo psicogalvânico, para medir as reações de ansiedade, de temor ou de alerta no seu cliente, Dietz estabeleceu as correlações entre os desvios segundo essas medidas e as apreciações dos avaliadores sobre o grau de aceitação calorosa e de permissividade por parte do terapeuta. Verificou que sempre que a atitude do terapeuta tende, mesmo ligeiramente, para um menor grau aceitação, o número de desvios bruscos da resposta psicogalvânica sofre um aumento significativo. É claro que, quando a aceitação é sentida como mais fraca, o organismo organiza sua defesa contra a ameaça, mesmo no nível fisiológico. Sem pretender integrar completamente as descobertas desses diversos estudos, pelo menos é possível notar que alguns pontos sobressaem. Um deles é o fato de que as atitudes e os sentimentos do terapeuta são mais importantes que sua orientação teórica. Seus procedimentos e suas técnicas são menos importantes do que suas atitudes. Deve-se também sublinhar que é a maneira como suas atitudes e seus procedimentos são percebidos que é importante para o cliente, e que o crucial é a percepção. Relações fabricadas. Examinemos agora algumas investigações de um tipo muito diferente, algumas das quais podem lhes parecer detestáveis, mas que têm no entanto uma certa implicação na natureza de uma relação facilitadora. Estes estudos referem-se àquilo a que poderíamos chamar relações fabricadas. Verplanck, 17, Greenspan, 8, e outros mostraram que é possível o condicionamento operante do comportamento verbal numa relação. Muito resumidamente, se o experimentador diz ou bem, ou ainda se faz um sinal aprovador com a cabeça ao ouvir palavras ou frases, estas tenderão a ser empregadas com maior frequência porque foram reforçadas. Demonstrou-se que, por meio desse processo, era possível provocar um aumento de certas categorias verbais, tais como plurais, palavras hostis, expressões de opiniões. A pessoa não tem a menor consciência de estar sendo influenciada de alguma maneira por esse reforço. Isto implica que, por meio de reforços seletivos,
se poderia levar qualquer pessoa na relação a empregar toda espécie de palavras e a fazer todo gênero de declaração que tivéssemos decidido reforçar. Linsley, 12. Levando mais adiante os princípios de condicionamento operante desenvolvido por Skinner e por seu grupo, demonstrou que um esquizofrênico crônico pode ser colocado numa relação de ajuda com uma máquina. Esta máquina, um pouco como a máquina de vender certos objetos, pode ajustar-se de modo a recompensar diferentes tipos de comportamento. No princípio, ela simplesmente recompensa com um chocolate, um cigarro ou a apresentação de uma imagem o comportamento de apertar um botão. Mas foi possível ajustá-la de tal maneira que o pressionar várias vezes no botão dava um gatinho esfomeado visível num compartimento separado um pouco de leite. Nesse último caso, a satisfação sentida pelo paciente é de natureza altruísta. Estudam-se planos para recompensar um comportamento social ou altruísta similar dirigido a um outro paciente, colocado numa sala vizinha. O único limite para os tipos de comportamento que poderiam ser recompensados reside no grau de engenhosidade mecânica do experimentador. Linsley nos diz que alguns pacientes sofreram um progresso clínico importante. Pessoalmente, não pude deixar de me sentir impressionado pela descrição de um paciente que ficou suficientemente curado de um estado de deterioração crônica a ponto de obter o privilégio de circular livremente nos jardins do hospital e cujo progresso se associava claramente à sua interação com a máquina em questão. Nesse momento, o experimentador decidiu estudar a extinção experimental, o que, em termos mais pessoais, significava que o paciente podia pressionar o botão milhares de vezes sem que houvesse qualquer recompensa. O paciente regrediu gradualmente, passou a descuidar da higiene, tornou-se não comunicativo, e a liberdade de circular que lhe fora concedida teve de ser revogada. Este incidente, que me parece particularmente dramático, parece indicar que, mesmo quando se trata de uma relação com uma máquina, só pode ajudar uma relação em que a confiança tenha um lugar importante. Outra investigação interessante sobre a relação fabricada foi realizada por Arlo e seus colaboradores, 10, dessa vez com macacos. Numa fase da experiência, foram apresentados a macacos novos, separados da mãe imediatamente após o seu nascimento, dois objetos. O primeiro poderia classificar-se como a mãe dura, era uma espécie de cilindro de arame, munido de uma teta onde o bebê macaco poderia se alimentar. O segundo é uma mãe mole, um cilindro semelhante, mas feito de borracha e de um tecido esponjoso. Mesmo no caso em que o macaco recebe todo o seu alimento da mãe dura, mostra uma preferência crescente pela mãe mole. A câmara mostra claramente que se estabelece uma relação com esse último objeto, o macaquinho brinca com ele, gosta dele, sentindo-se seguro quando a ele se agarra ao aproximarem-se objetos estranhos e encontrando nessa segurança um ponto de apoio de onde partir para enfrentar um mundo cheio de perigos. Entre as muito interessantes e variadas implicações dessa investigação, há uma que parece impor-se com evidência: não se pode substituir por nenhuma recompensa sob forma de alimento certas qualidades perceptivas que o macaco parece necessitar e desejar. 2 estudos recentes. Para completar essa ampla apresentação das investigações, que talvez possam causar uma certa perplexidade, citemos 2 pesquisas muito recentes. A primeira é uma experiência dirigida por Enns e por Page, 5. Trabalhando com casos crônicos de alcoólatras hospitalizados, enviados por um tribunal para o hospital do estado por 60 dias, tentaram 3 métodos diferentes de psicoterapia de grupo. O método que eles consideravam mais eficaz era uma terapia baseada numa teoria da aprendizagem com 2 fatores: a terapia centrada no cliente viria em seguida, e a orientação psicanalítica parecia-lhes que deveria ser o menos eficaz. Os resultados demonstraram que a terapia baseada na teoria da aprendizagem não só não ajudava como era até prejudicial. As consequências eram piores do que se manifestavam no grupo de controle que não estava submetido a nenhum tratamento. A terapia de orientação psicanalítica teve certos resultados positivos, mas foi a terapia centrada no cliente que provocou uma considerável alteração positiva. Exames complementares efetuados ao longo de 1 ano e meio confirmaram os resultados obtidos durante a hospitalização. A abordagem centrada no cliente produziu a melhoria mais estável, seguida da terapia psicanalítica e do grupo de controle, ao passo que os estados dos doentes tratados pelo método fundado na teoria da aprendizagem era o que acusava menos progressos. Ao refletir sobre este estudo em comum, já que o tratamento preconizado pelos seus autores era o que se revelava menos eficaz, descobri a chave do mistério, segundo creio, na descrição da terapia fundada na teoria da aprendizagem. 13.
Esta terapia consiste essencialmente em anotar e classificar os comportamentos que se mostram como não satisfatórios, b. em explorar objetivamente com o cliente as razões desses comportamentos e c. em estabelecer, através da reeducação, hábitos mais adequados para resolver os problemas. Mas, em toda essa interação, o objetivo do terapeuta, tal como formulavam os autores citados, devia consistir em permanecer impessoal. O terapeuta procura fazer com que a sua personalidade se manifeste o mínimo que for humanamente possível. O terapeuta, nas suas atividades, acentua o anonimato da sua personalidade, ou seja, deve evitar cuidadosamente influenciar o paciente com as qualidades individuais da sua própria personalidade. Na minha opinião, é esta a explicação mais provável do fracasso desse método, quando procuro interpretar os fatos à luz de outras investigações. As atitudes que consistem em recusar-se como pessoa e em tratar o outro como um objeto não têm grandes probabilidades de servir para alguma coisa. O último estudo que desejaria mencionar é o que acaba justamente de publicar Alcides, 9. Ela parte da minha formulação teórica sobre as condições necessárias e suficientes para uma mudança terapêutica, 15. Formula a hipótese de que deve haver uma relação significativa entre a quantidade da alteração construtiva da personalidade no cliente e 4 variáveis no terapeuta: o grau de compreensão empática do cliente manifestado pelo terapeuta, b. o grau de afetividade positiva da atitude, consideração positiva incondicional, manifestada pelo terapeuta em relação ao seu cliente, c. o grau de autenticidade do terapeuta, do acordo entre as suas palavras e os seus sentimentos internos, d. o quanto a resposta do terapeuta concorda com a expressão do cliente na intensidade da expressão afetiva. Para pesquisar essas hipóteses, Alcides selecionou em primeiro lugar, através de múltiplos critérios objetivos, um grupo de 10 casos que se poderiam classificar como os mais bem-sucedidos, e um grupo dos 10 que menos resultaram. Depois disso, escolheu as gravações de entrevistas efetuadas em cada um desses casos, no princípio e no fim do tratamento. Tomou ao acaso 9 unidades de interação entre o cliente e o terapeuta, uma afirmação daquele e uma resposta desse em cada uma dessas entrevistas. Obteve deste modo 9 interações do início e 9 do fim do tratamento para cada caso. Isto forneceu-lhe várias centenas de unidades, que distribuiu ao acaso. Os exemplos escolhidos de uma entrevista do início do tratamento de um caso mal-sucedido podiam ser seguidos de exemplos de uma entrevista do fim do tratamento de um caso bem-sucedido, etc. Pediu-se depois a 3 especialistas, que não conheciam nem os casos, nem o grau de êxito do tratamento, nem a origem de cada um dos extratos citados, que ouvissem a gravação 4 vezes. Anotavam cada interação uma escala de 7 pontos, primeiro, quanto ao grau de empatia, segundo, quanto à atitude positiva do terapeuta para com o seu cliente, terceiro, quanto à congruência ou autenticidade do terapeuta, quarto, quanto ao grau de conformidade existente entre a reação do terapeuta e a intensidade emocional da expressão do cliente. Creio que todos aqueles que dentre nós conheciam essa investigação consideravam-na uma grande aventura. Perguntávamos-nos se os peritos poderiam, pelo fato de ouvirem apenas unidades isoladas de interação, pronunciar um juízo válido sobre aspectos tão delicados como os que mencionei. Por outro lado, mesmo que fosse obtida uma fidedignidade satisfatória, poder-se-ia esperar que 18 intercâmbios terapeuta-cliente extraídos dos diferentes casos, uma amostragem mínima em relação aos milhares de intercâmbios que ocorreram em cada um dos casos, tivessem qualquer relação com o seu resultado terapêutico. Era muito pouco provável. Os resultados foram surpreendentes. Verificou-se ser possível atingir um elevado grau de fidedignidade entre os peritos, sendo a maior parte das correlações entre as apreciações de 0,80 a 0,90, exceto no que diz respeito à última variável. Estes resultados provavam que um grau elevado de compreensão empática estava significativamente associado no nível de 0,001 aos casos mais bem-sucedidos. Um grau elevado de consideração positiva incondicional estava identicamente associado aos casos bem-sucedidos, no nível de 0,001. Mesmo a nota da autenticidade ou da congruência do terapeuta, o quanto suas palavras traduziam seus sentimentos, estava associada ao bom resultado do caso, mais uma vez, no nível de significância de 0,001. Os únicos resultados equívocos na investigação referiam-se ao grau de acordo na intensidade da expressão afetiva.
É igualmente interessante verificar que os scores elevados atribuídos a essas variáveis não se encontravam numa correlação mais significativa nos extratos de entrevistas do fim do tratamento do que nos de entrevistas iniciais. Este fato significa que as atitudes do terapeuta se mantiveram praticamente constantes ao longo de todo o tratamento. Se ele era capaz de um elevado grau de empatia, mantinha-o até o fim. Se lhe faltava autenticidade, esta falta manifestava-se tanto nas primeiras como nas últimas entrevistas. Como toda investigação, este estudo tem seus limites. Refere-se a um determinado tipo de relação de ajuda, a psicoterapia. Pesquisou apenas 4 variáveis consideradas significativas. Talvez existam muitas outras. No entanto, representa pelo menos um progresso importante no estudo das relações de ajuda. Permitam-me que trace as conclusões da forma mais simples possível. Elas parecem indicar que a qualidade da interação do terapeuta com seu cliente pode ser adequadamente avaliada com base numa pequena amostragem do seu comportamento. Significam igualmente que, se o terapeuta é congruente ou transparente, de modo que suas palavras estão de acordo com seus sentimentos, em vez de divergirem, se tem uma simpatia incondicional pelo cliente, se compreende os sentimentos essenciais do cliente como eles surgem ao próprio cliente, então há uma forte probabilidade de que essa relação de ajuda seja eficaz. Alguns comentários. São estes alguns dos estudos que lançam pelo menos um pouco de luz sobre a natureza das relações de ajuda. Investigaram diferentes aspectos do problema e abordaram-no em contextos teóricos muito diversos. Empregaram diferentes métodos. Não podem ser comparados diretamente. Mesmo assim, parecem destacar-se algumas conclusões que podem ser aceitas com alguma segurança. Parece evidente que as relações de ajuda eficazes têm características diversas das que não o são. Estas características diferenciais dizem essencialmente respeito às atitudes da pessoa que ajuda, por um lado, e à percepção da relação por aquele que é ajudado, por outro. Parece igualmente evidente que os estudos feitos até agora não nos dão as respostas finais sobre o que é uma relação de ajuda, nem sobre o modo como formá-la. Como poderei criar uma relação de ajuda? Creio que todos aqueles dentre nós que trabalham no domínio das relações humanas enfrentam um problema semelhante quando se trata de saber como aplicar os conhecimentos que a investigação nos trouxe. Não podemos seguir de uma maneira cega e mecânica essas conclusões ou então destruímos as qualidades pessoais que esses estudos põem precisamente em relevo. Julgo que devemos nos servir desses estudos, submetendo-os à prova da nossa própria experiência para formar novas hipóteses pessoais que, por sua vez, utilizaremos nas nossas próprias relações pessoais futuras. Por isso, mais do que tentar dizer a vocês como utilizar os resultados que lhes apresentei, prefiro indicar-lhes o tipo de questão que me suscitam esses estudos e a minha própria experiência clínica. Procurarei dar-lhes algumas hipóteses variáveis que orientam o meu comportamento quando mergulho numa relação que eu desejaria que fosse de ajuda, quer se trate de estudantes, de colegas, da família ou de clientes. Passo a enumerar algumas dessas questões ou reflexões. 1. Poderei conseguir ser de uma maneira que possa ser apreendida pela outra pessoa como merecedora de confiança, como segura ou consistente no sentido mais profundo do termo. Tanto a investigação como a experiência nos indicam que isso é muito importante, e, com o decorrer do tempo, encontrei respostas que julgo serem melhores e mais profundas para essa questão. Parecia-me que se eu preenchesse todas as condições exteriores que inspirassem confiança à pontualidade nas entrevistas, o respeito pela natureza confidencial das entrevistas, etc., e se eu agisse da mesma maneira durante as entrevistas, essas condições estariam cumpridas. A experiência, porém, ensinou-me que, por exemplo, o fato de me comportar com uma atitude permanente de aceitação, se na realidade me sentir irritado, cético ou com qualquer outro sentimento de não aceitação, acabaria por fazer com que fosse considerado inconsistente ou não merecedor de confiança. Comecei a reconhecer que ser digno de confiança não implica ser coerente de uma forma rígida, mas sim que se possa confiar em mim como realmente sou. Empreguei o termo congruente para descrever o modo como gostaria de ser. Com este termo pretendo dizer que qualquer atitude ou sentimento que estivesse vivenciando viria acompanhado da consciência dessa atitude. Quando isso é verdade, sou, naquele momento, uma pessoa unificada e inteirada e é então que posso ser o que sou no mais íntimo de mim mesmo. Esta é uma realidade que, por experiência, proporciona aos outros confiança. 2. A segunda questão relaciona-se de muito perto com a primeira.
Poderei ser suficientemente expressivo enquanto pessoa para que o que sou possa ser comunicado sem ambiguidades. Julgo que a maioria dos meus fracassos em realizar uma relação de ajuda se deveu a uma resposta não satisfatória a essas duas questões. Quando estou vivenciando uma atitude de irritação para com outra pessoa e não tomo consciência dela, a minha comunicação passa a encerrar mensagens contraditórias. Minhas palavras comunicam uma determinada mensagem, mas estou também comunicando de uma forma sutil a irritação que sinto e isso confunde o outro e tira-lhe a confiança, embora também ele possa não ter consciência do que esteja causando a dificuldade entre nós. Quando no papel de pai, terapeuta, professor ou administrador deixo de ouvir o que se passa em mim, devido à minha própria atitude de defesa que me impede de discernir os meus próprios sentimentos, é nessa altura que parece dar-se esse tipo de fracasso. Por isso considero que a lição mais fundamental para quem deseja estabelecer uma relação de ajuda de qualquer espécie é a de se mostrar sempre tal como é, transparente. Se numa dada relação sou suficientemente congruente, se nenhum sentimento referente a esta relação é escondido quer de mim mesmo quer do outro, posso estar então quase seguro de que se tratará de uma relação de ajuda. Uma maneira de exprimir isto que pode parecer estranha é que, se posso estabelecer uma relação de ajuda comigo mesmo se puder estar sensivelmente consciente dos meus próprios sentimentos e aceitá-los, é grande a probabilidade de poder vir a estabelecer uma relação de ajuda com a outra pessoa. Ora, aceitar ser o que sou, nesse sentido, e tornar possível que outra pessoa o veja, é a tarefa mais difícil que conheço e que nunca está completamente terminada. Mas o simples fato de compreender que essa é a minha tarefa é extremamente enriquecedor, porque me ajuda a reconhecer o que estava errado nas relações interpessoais que se obstruíram e a dar-lhes novamente uma direção construtiva. Isto significa que, se desejo facilitar o desenvolvimento pessoal dos outros em relação comigo, então devo desenvolver-me igualmente, embora isso seja muitas vezes penoso, é também fecundo. 3. A terceira questão é: serei capaz de vivenciar atitudes positivas para com o outro, atitudes de calor, de atenção, de afeição, de interesse, de respeito. Isto não é fácil. Reconheço em mim mesmo e descubro nos outros muitas vezes um certo receio em relação a esses sentimentos. Tememos que, se nos deixarmos ficar abertos à experiência desses sentimentos positivos para com o outro, poderemos ser enredados por eles. Os outros podem tornar-se exigentes ou podemos nos decepcionar na nossa confiança, e tememos essas consequências. Assim, por reação, tendemos a estabelecer uma distância entre nós e os outros, uma reserva, uma atitude profissional, uma relação impessoal. Estou firmemente convencido de que uma das principais razões da profissionalização em todos os campos é a de que ela ajuda a manter essa distância. No domínio clínico, desenvolvem-se complexas formulações de diagnóstico em que a pessoa é tratada como um objeto. No ensino e na administração, construímos todo tipo de métodos de avaliação e daí que, mais uma vez, a pessoa seja encarada como um objeto. Desse modo, tenho a impressão de que evitamos vivenciar o interesse que existiria se reconhecêssemos que se trata de uma relação entre duas pessoas. É uma verdadeira meta que se atinge quando compreendemos que em certas relações, ou em determinados momentos dessas relações, podemos nos permitir, com segurança, mostrar interesse pelo outro e aceitar estar ligado a ele como a uma pessoa por quem temos sentimentos positivos. 4. Há uma outra questão cuja importância pude perceber ao longo da minha experiência: poderei ser suficientemente forte como pessoa para ser independente do outro. Serei capaz de respeitar corajosamente meus próprios sentimentos, minhas próprias necessidades, assim como as da outra pessoa. Poderei possuir, se for necessário, exprimir os meus próprios sentimentos como alguma coisa que propriamente me pertence e que é independente dos sentimentos do outro. Serei bastante forte na minha independência para não ficar deprimido com sua depressão, assustado com seu medo ou envolvido por sua dependência. O meu interior será suficientemente forte para sentir que eu não sou nem destruído por sua cólera, nem absorvido por sua necessidade de dependência, nem escravizado por seu amor, mas que existo independentemente dele com sentimentos e com direitos que me são próprios. Quando puder sentir livremente esta força de ser uma pessoa independente, então descobrirei que posso me dedicar completamente à compreensão e à aceitação do outro porque não tenho receio de perder a mim mesmo. 5. A questão seguinte está estreitamente ligada à anterior. Estarei suficientemente seguro no interior de mim mesmo para permitir ao outro ser independente. Serei capaz de lhe permitir ser o que é sincero ou hipócrita,
infantil ou adulto, desesperado ou presunçoso. Poderei dar-lhe a liberdade de ser. Ou sinto que ele deveria seguir meus conselhos, ou permanecer um pouco dependente de mim, ou ainda tomar-me como modelo. Ligado a esse aspecto, estou pensando no curto mas interessante estudo de Farson, 6, que descobriu que os terapeutas menos bem adaptados e menos competentes têm tendência a induzir conformidade a si mesmos, isto é, para terem pacientes que os tomem como modelo. Por outro lado, o terapeuta mais bem adaptado e mais competente pode estar em interação com o cliente ao longo de inúmeras entrevistas, sem interferir com a sua liberdade de desenvolver uma personalidade completamente diferente da do terapeuta. Eu preferiria estar nesta última categoria, quer como pai, como supervisor ou como terapeuta. 6. Ainda outra questão que coloco a mim mesmo: poderei permitir-me entrar completamente no mundo dos sentimentos do outro e das suas concepções pessoais e vê-los como ele os vê? Poderei entrar no seu universo interior tão plenamente que perca todo o desejo de avaliá-lo ou julgá-lo? Poderei entrar com suficiente delicadeza para me movimentar livremente, sem esmagar significações que lhe são preciosas? Poderei compreender esse universo tão precisamente que apreenda, não apenas as significações da sua experiência que são evidentes para ele, mas também as que são só implícitas e que ele não vê senão obscura e confusamente? Poderei ampliar ilimitadamente essa compreensão? Estou pensando num cliente que me dizia: sempre que encontro alguém que, num dado momento, compreende uma parte de mim mesmo, chego sempre a um ponto em que sei que deixou de me compreender. O que eu procuro tão desesperadamente é alguém que me compreenda. No que me diz respeito, é mais fácil para mim sentir este tipo de compreensão e comunicá-lo a um cliente individualmente do que a estudantes numa aula ou a colegas num grupo de que participe. Sinto uma forte tentação de corrigir o raciocínio dos estudantes ou de indicar a um colega os erros da sua maneira de pensar. No entanto, quando consigo abrir-me à compreensão dessas situações, enriquecemo-nos reciprocamente. E com os clientes em terapia, impressiono-me muitas vezes com o fato de que mesmo um mínimo de compreensão empática, uma tentativa hesitante e desajeitada para captar o que o paciente pretende significar na sua complexidade confusa, é uma ajuda, embora essa ajuda seja indubitavelmente muito maior quando sou capaz de captar e de formular com clareza o sentido daquilo que ele vivenciou e que para ele continuaria a ser vago e difuso. 7. Uma outra questão é saber se posso aceitar todas as facetas que a outra pessoa me apresenta. Poderei aceitá-la como ela é? Poderei comunicar-lhe essa atitude? Ou poderei apenas escolhê-la condicionalmente, aceitando alguns aspectos da sua maneira de sentir e desaprovando outros, silenciosa ou abertamente? Segundo a minha experiência, quando minha atitude é condicional, o cliente não pode mudar nem desenvolver-se nesses aspectos que não sou capaz de aceitar completamente. E quando mais tarde, algumas vezes, demasiado tarde procuro descobrir por que fui incapaz de aceitá-lo em todos os aspectos, verifico normalmente que foi porque tive medo ou porque me senti ameaçado por qualquer aspecto dos seus sentimentos. Para poder prestar uma maior ajuda é necessário que me desenvolva e aceite esses sentimentos em mim mesmo. 8. Um aspecto bastante prático surge da questão precedente: serei capaz de agir com suficiente sensibilidade na relação para que meu comportamento não seja percebido como uma ameaça. O trabalho que começamos a realizar ao estudar os aspectos fisiológicos que acompanham a psicoterapia confirma as investigações de Dietz, mostrando como é fácil os indivíduos sentirem-se ameaçados num nível fisiológico. O reflexo psicogalvânico à medida da condutibilidade da pele salta bruscamente quando o terapeuta reage com uma palavra que é um pouco mais forte do que os sentimentos do cliente. E a uma frase como "Meu Deus, como está perturbado", a agulha quase salta do papel. O meu desejo de evitar mesmo ameaças tão ínfimas não é devido a uma hipersensibilidade em relação ao meu cliente, é simplesmente devido à convicção baseada na experiência, de que, se eu conseguir libertá-lo tão completamente quanto possível das ameaças exteriores, então ele pode começar a vivenciar e a enfrentar os sentimentos e os conflitos internos que lhe parecem ameaçadores. 9. Há um aspecto específico da questão anterior que também tem importância: poderei libertá-lo do receio de ser julgado pelos outros. Na maior parte das fases da nossa vida em casa, na escola, no trabalho achamo-nos dependentes das recompensas e dos castigos que são os juízos dos outros. Está bem, isso é mal, isso vale 10, isso vale 0, trata-se de uma boa psicoterapia, trata-se de má psicoterapia. Tais juízos fazem parte da nossa vida, desde a infância até a velhice.
Creio que tem uma certa utilidade social em instituições e em organizações tais como as escolas e as profissões. Como todo mundo, muitas vezes me percebo fazendo tais apreciações. Mas, segundo minha experiência, não favorecem o desenvolvimento da personalidade e, por conseguinte, não creio que façam parte de uma relação de ajuda. É curioso, mas uma apreciação positiva é, no fundo, tão ameaçadora como um juízo negativo, uma vez que dizer a alguém que fez bem implica que também se tem o direito de lhe dizer que procedeu mal desse modo. Cheguei à conclusão de que quanto mais conseguir manter uma relação livre de qualquer juízo de valor, mais isso permitirá a outra pessoa atingir um ponto em que ela própria reconhecerá que o lugar do julgamento, o centro da responsabilidade, reside dentro de si mesma. O sentido e o valor da sua experiência é algo que depende em última análise dela e nenhum juízo exterior os pode alterar. Gostaria por isso de me esforçar por chegar a uma relação em que não julgasse o outro, mesmo interiormente. Acredito que isto o pode libertar e fazer dele uma pessoa responsável por si. 10. Uma última questão. Serei capaz de ver esse outro indivíduo como uma pessoa em processo tornar-se ela mesma, ou estarei prisioneiro do meu passado e do seu passado? Se, no meu encontro com ele, o trato como uma criança imatura, como um aluno ignorante, como uma personalidade neurótica ou um psicopata, cada um desses conceitos limita o que ele poderia ser na nossa relação. Martin Buber, o filósofo existencialista da Universidade de Jerusalém, emprega a expressão confirmar o outro, expressão que teve para mim um grande significado. Disse ele, confirmar significa aceitar todas as potencialidades do outro. Eu posso reconhecer nele, conhecer nele a pessoa que ele foi criado para se tornar. Confirmo em mim mesmo e nele em seguida, em relação a essas potencialidades, que agora podem se desenvolver e evoluir. 3. Se aceito a outra pessoa como alguma coisa definida, já diagnosticada e classificada, já cristalizada pelo seu passado, estou assim contribuindo para confirmar essa hipótese limitada. Se a aceito num processo de tornar-se quem é, nesse caso estou fazendo o que posso para confirmar ou tornar real as suas potencialidades. É nesse ponto que Verplanck, Lindsley Skinner, quando trabalham no condicionamento operante, se encontram com Buber, o filósofo ou místico. Pelo menos convergem em princípio, de uma forma bastante curiosa. Se eu considerar uma relação apenas como uma oportunidade para reforçar certos tipos de palavras ou de opiniões no outro, tendo a confirmá-lo como um objeto fundamentalmente mecânico e manipulável. E se vejo nisso a sua potencialidade, ele tende a agir de modo a confirmar esta hipótese. Mas se, pelo contrário, considero uma relação pessoal como uma oportunidade para reforçar tudo o que ele é, a pessoa que ele é com todas as suas possibilidades existentes, ele tende então a agir de modo a confirmar esta segunda hipótese. Nesse caso eu o confirmei para empregar a expressão da Buber como uma pessoa viva, capaz de um desenvolvimento interior e criador. Pessoalmente, prefiro esse segundo tipo de hipótese. Conclusão. Na primeira parte desse capítulo, passei em revista algumas das contribuições dadas pela investigação ao nosso conhecimento sobre as relações pessoais. Tentando conservar em mente estes conhecimentos novos, passei a examinar as diversas questões que se apresentam de um ponto de vista interior e subjetivo quando entro numa relação como pessoa. Se eu próprio pudesse responder afirmativamente a todas as questões que levantei, julgo que, nesse caso, qualquer relação em que participasse seria uma relação de ajuda e implicaria uma maturação. Mas não posso dar uma resposta positiva à maior parte dessas questões. Apenas posso trabalhar em direção a uma resposta positiva. Isto me leva a suspeitar fortemente que a relação de ajuda ótima é aquela criada por uma pessoa psicologicamente madura. Em outras palavras, minha capacidade de criar relações que facilitem o crescimento do outro como uma pessoa independente é uma medida do desenvolvimento que eu próprio atingi. Sob certos aspectos, é uma ideia perturbadora, mas é igualmente fecunda e estimuladora. Isso mostra que, se estou interessado em criar relações de ajuda, tenho perante mim, para toda a minha vida, uma tarefa apaixonante que ampliará e desenvolverá as minhas potencialidades em direção à plena maturidade. Sinto-me um pouco embaraçado ao pensar que o que estive elaborando para mim mesmo neste artigo talvez tenha pouca relação com os interesses e com o trabalho de vocês. Se assim for, lamento.
Mas sinto-me parcialmente reconfortado pelo fato de que todos os que trabalham no campo das relações pessoais e que tentam compreender a ordem fundamental nesse domínio estão comprometidos no mais crucial empreendimento do nosso mundo atual. Se estivermos tentando refletir para compreender o nosso trabalho como administradores, professores, orientadores educacionais e orientadores profissionais, psicoterapeutas, então estaremos trabalhando no problema que será determinante para o futuro desse planeta. Por que não é das ciências físicas que o futuro depende? É de nós que ele depende, de nós que tentamos compreender e lidar com as interações entre os homens que procuramos criar relações pessoais de ajuda. Por isso, espero que as questões que levantei a mim mesmo lhes sejam de algum préstimo para compreender e para alcançar algumas perspectivas sobre o que farão para facilitar o crescimento nas suas relações.